Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Boa tarde, está no ar mais um Saúde em Pauta com um tema super interessante para trazer para você mais qualidade de vida. Estamos na pandemia ou pós-pandemia, estamos em setembro também, onde falamos bastante aí sobre a prevenção ao suicídio. Então, nada melhor do que trazer um profissional gabaritado para falar sobre resiliência, ou seja, como a gente se adaptar aí nessa época de isolamento social, nessa época de tantas mudanças e continuar mantendo o equilíbrio, a saúde mental e, melhor ainda, continuar se desenvolvendo. Para isso, a gente trouxe um profissional gabaritado, muito especial, que é o Dr. Daniel Bartolomeu. Ele é da Nexo Instituto de Psicologia Aplicada. Ele é mestre e doutor em avaliação psicológica e tem pós-doc em desenvolvimento humano e tecnologia. Muito boa tarde, muito obrigado por participar do nosso programa, Dr. Daniel. Pô, Carol, eu que agradeço. Na verdade, é um prazerzão poder estar aqui com você, poder falar um pouquinho do que a gente faz todo dia, né? Essa pandemia está trabalhando bastante, né? Então, é muito gostoso poder dividir, acho, esse momento com vocês. Para a gente começar, eu falei um pouquinho no começo, mas acho que é interessante esclarecer. O que é resiliência? Então, Carol, na verdade, resiliência é um conceito que vem da física, né? Ele tem a ver com a capacidade de um sólido qualquer resistir à pressão. Essa é a ideia mais geral da resiliência. Então, quando a gente transporta isso para o ser humano, né, é um pouco a mesma tônica. Resiliência é a habilidade que a pessoa tem de tolerar justamente as pressões que ela vive, né? Para a gente, obviamente, essa tolerância, a gente tem mecanismos aí psicológicos e fisiológicos para poder suportar essas pressões, né? Então, tem toda uma mecânica que a gente até dá aula na própria universidade, né? Sobre essa questão da teoria do estresse e do quanto ela afeta alguns eixos ali do nosso cérebro e da nossa suprarrenais, né? Que vão secretar cortisol, né? Para manter a gente tolerando, aguentando a pressão do meio, né? O estresse, de modo geral, lidar com qualquer tipo de estressor que a gente tenha. Então, resiliência tem muito a ver com isso, com a capacidade que a gente tem de tolerar o estresse. A gente tem, para isso, recursos que vão desde um recurso psicológico, mental, até todo o aspecto fisiológico envolvido nisso. Você falou de tolerância, né, doutor Daniel? Tolerância. Então, vamos pensar o seguinte, a gente chegou um vírus aí novo, né? E a gente não soube como lidar, o ser humano não estava preparado, o mundo não estava preparado para isso. A gente teve que tolerar toda essa nova realidade, somos seres sociais, precisamos das relações humanas e a gente ficou sem o toque, né? Nesse isolamento social. Então, assim, como fazer para ser resiliente, né? Para passar dessa tolerância? Que ferramentas você indica de centenas aí de pacientes que você atende? Então, Carol, essa pandemia acho que trouxe desafios para todos nós, né? Para a gente que é da área da saúde, que trabalha dentro da psicologia, o grande desafio, eu acho, tem sido a gente conseguir, para a gente, vai falar do psicólogo até as pessoas que a gente atende, né? Ninguém tem a técnica chave para tratar a pandemia, né? A gente tem estratégias, né, de várias questões acumuladas de conhecimento acumulado da ciência. E a gente está tendo que fazer adaptações dessas técnicas para certas características do momento. Então, acho que o grande desafio para a gente, eu acho que até das últimas pesquisas que andam saindo, dos principais journals até internacionais sobre o assunto, tem tido muito essa tônica. Quais são os perfis, né, de pessoas que respondem melhor ou que respondem pior, que são mais resilientes ao processo de isolamento, resilientes ao estresse, né? Que perfis são esses? E como a gente acessa esse tipo desperta esse tipo de característica no paciente. Então, o que eu mais ando incentivando assim, as pessoas, sabe, Carol, a tentar buscar alternativas para direcionar essa ansiedade. A gente vive uma vida muito ansiosa cotidianamente, beleza? Eu tenho consultório em São Paulo ali também, né? Então, veja, a vida é muito ansiosa, né, nessas regiões.
Então, para você estar dentro de casa, você tem que ter, eu falo que você tem que ter, trazer perto de você o que te protege e investir em experiências que nunca te abandonam, experiências que te ajudem a enfrentar as coisas. Investir em conhecimento, eventualmente religiosidade, para quem é religioso. São tipos de experiência, treinamentos, né, treinos N ali, são experiências que elas estão sempre com a pessoa. Independentemente da circunstância da vida, são experiências que te acompanham, que dão referência do que você é como ser humano. Né? O investimento nessas experiências ele tende a ser protetivo, literalmente, para as pessoas no nível da estrutura da personalidade dela. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita reflexão. A gente não está muito acostumado a estar conosco mesmo. Nós não temos esse hábito. Né? Tá parado, 4 paredes e você dentro do seu mundo de ideias ali. Né? A gente não tem esse hábito realmente. Né? Então, essa questão, né, dos hábitos terem mudado, né, isso realmente foi uma coisa que impôs bastante dificuldade para as pessoas. Né? Então, estar consigo mesmo, eu acho que é uma coisa que eu ando trabalhando muito isso com muitos dos meus pacientes, na verdade. Essa adaptação da emoção. Como é que é estar com você? Né? E que tal? O que você está descobrindo sobre você? Né? Porque acho que todo o processo de terapia tem a ver com essa descoberta interior, né? Descobrir um pouco quem é você, compreender um pouco melhor suas características para poder tocar e direcionar melhor sua vida, suas escolhas, né? Na medida em que elas sejam escolhas saudáveis para você. Então, acho que o caminho tem sido muito esse ao longo desses meses, sabe? Então, esse é um momento que ele pode ser aproveitado assim como um momento de autoconhecimento, doutor? A maior recomendação que eu ando fazendo para todo mundo é essa, Carol, é aproveitar o momento para se autoconhecer. Saber assim, espera, quem sou eu e quais são as minhas escolhas efetivamente. É que falar quem sou eu é uma coisa muito clichê, parece uma coisa muito padrão. Veja, a gente vive uma quantidade de emoções todo dia, o tempo inteiro, e muitas das coisas que a gente vive e não para pensar sobre aquilo, não para refletir. A realidade é muito complexa, exige da gente decisões rápidas, e que a gente tem que estar muito lúcido do que a gente é, do que a gente tem, né? É muito fácil para a gente, numa situação de pandemia, por exemplo, de isolamento social, perder a referência do que a gente é. A gente chama de despersonalizar. É muito fácil para a gente fazer isso numa situação dessa. A gente perde o contato com o outro que é o nosso espelho, né? Eu falo, o outro me escuta, me dá referência sobre mim, né? Quando a gente perde essa referência aqui, eu fico eu comigo mesmo. Então, a chance que a gente tem de se perder, né, e de a gente ter que resgatar justamente aquelas estruturas mais básicas. Quais são as referências de vida? Os modelos de vida, modelos mentais de vida que eu acredito. Né? E como é que eu mantenho essas coisas na minha vida, né, nesse momento, para eu não me perder, não perder a referência do que eu sou, né, e não me misturar nas coisas. Então, muita gente perdeu o emprego. Né? Espera, quem sou eu? Eu não me resumo ao meu emprego. Muita gente resume a vida inteira, amarra a vida inteira no trabalho. Tipo, a minha autoestima vem do como eu me reconheço profissionalmente, minhas relações vêm de como eu me relaciono no trabalho. Então, tudo que a pessoa tem tem a ver com a mistura do trabalho. Tudo para ela é referência do trabalho, por exemplo. Quando ela perde o emprego, ela perde a referência. Ela não sabe mais quem ela é. Ela perde as amizades, ela perde a autoestima. Espera, não pode estar tudo ligado simplesmente nesse fato. Né? E é nesse momento que as pessoas talvez tenham que se organizar mentalmente, organizar as emoções, botar as emoções no lugar, se autoconhecer, portanto, botar cada emoção, separar bem essas emoções para poder retornar até para o mercado de trabalho com novas escolhas, com novas perspectivas. Repara, é muito nessa linha que a coisa caminha. Esse é o grande desafio, né, doutora? As pessoas, então, buscar o autoconhecimento aí para exercitar a tal da resiliência, né? E saber conviver com tudo isso, né? Ó, a gente vai para um rápido intervalo agora. Antes tem um recadinho especial para vocês. A gente volta daqui a pouco com mais informação com o Dr. Daniel Bartolomeu. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos,
O implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Estamos de volta com Saúde em Pauta e o tema de hoje é resiliência, desenvolvimento humano. Como a gente se desenvolver, se autoconhecer, né, e sacudir a poeira aí no meio dessa pandemia, né? Para isso a gente está conversando com o Dr. Daniel Bartolomeu, ele que é da Nexo, Instituto de Psicologia Aplicada. Doutor, as pessoas que conseguiram sacudir a poeira, teve muita gente que sofreu alguns transtornos, entrou em depressão, teve síndrome do pânico, tem várias pessoas que passaram por isso e precisaram de ajuda, né? Acho que tem dados aí, você deve ter vários dados, enfim, no seu consultório, tá atendendo pessoas assim nesse sentido. Mas e as pessoas que conseguiram passar por isso através das estratégias, das técnicas de autoavaliação que você tem comentado com a gente, né? Comentou com a gente no primeiro bloco. Quais são os ganhos para essas pessoas, os ganhos psicológicos? Então, Carol, de fato, acho que a situação de pandemia é uma situação que acomete o mundo inteiro e impõe um estresse muito intenso para as pessoas. Então, de fato, assim, a gente fala que quem tinha que meio que quebrar, quem tinha que ficar mal, né, quem já tinha uma predisposição, ficou mal. E muitas pessoas, até por características de personalidade e outros perfis, né, características de perfil, aproveitaram a situação para poder direcionar esforço numa direção produtiva. Então, nesse processo de autoconhecimento que eu estava te dizendo, e a gente diz que autoconhecimento é padrão ouro para que a pessoa consiga tocar a própria vida, né? Se você se conhece bem, sabe as ferramentas que você tem, você consegue administrar sua vida melhor. Essas pessoas, né, que já têm talvez um autoconhecimento maior, um senso de realização maior, né? Elas enxergam oportunidades, né? Isso é uma característica até do que a gente chama de personalidade hardness, que um dos nossos sócios lá, o Fernando, pesquisa também, né? Que é uma característica, personalidade hardness são características de pessoas resilientes, né? São pessoas que se comprometem, que se envolvem com objetivos, né? E que se desafiam o tempo inteiro. Essas pessoas que têm essa característica de personalidade, essas sim, essas acabam empreendendo novas atitudes, modificando a realidade delas e aí empreendendo no meio dessa pandemia. Então, muita gente conseguiu sacudir melhor a poeira, vamos dizer assim, e aproveitar alguns espaços, algumas oportunidades que essa pandemia foi dando a partir de características como essa, né? Então, acho que essas características, o comprometimento, senso de desafio, são características que elas são protetivas. A questão é como desenvolver isso, né, em pessoas que às vezes estão mais vulneráveis por questões de saúde geral ou de saúde mental, como desenvolver isso. Para a gente, o grande desafio tem sido esse, né? Trabalhar essas características em qualquer que seja a pessoa, para que ela também saia um pouco disso. Então, a gente muitas vezes destrava, né? Lida com os obstáculos mentais, emocionais que essa pessoa tem, para que ela possa lidar melhor com esse tipo de situação, né? E desenvolva melhor esse senso esse hardness aí que a gente chama, né? Essa característica de personalidade que está ligada à realização, que é uma tendência de personalidade de uma teoria de psicologia que chama Big Five, né? 5 grandes fatores de personalidade. Enfim, é basicamente isso daí. A gente tem trabalhado muito nessa direção, sabe? De orientar as pessoas a como lidar com essas emoções para poder justamente desenvolver melhor essas características que vão fazê-las, que são protetivas, vão fazer ela desenvolver e tocar melhor a vida dela, sobretudo nesse contexto que a gente está vivendo, né? Mas é um grande desafio, viu, Carol? Tem sido um grande desafio. A gente tem trabalhado bastante. Eu acho que a sua profissão, né, é uma das profissões aí do futuro, né? Muita gente se reinventou, tem gente que tá vendendo bolo, tem gente que tá, enfim, virou mãe empreendedora, tá fazendo várias coisas aí, né, para atender as crianças. O mundo virou online, mas assim, a sua profissão é a profissão do futuro. Fala a verdade, não é, doutor?
Olha, Carol, a gente já tem visto assim, até nos vestibulares, né? Hoje em dia, a psicologia, em boa parte dos vestibulares no Brasil, ele perde só para medicina já está perdendo só para medicina com disputa de vaga, né? Então, de fato, acho que é uma profissão que tem muito campo para o futuro, né? Porque, de novo, a realidade que a gente vive, a sociedade está cada vez mais complexa. Pega na época do meu avô, eu falo muito isso. Na época do meu avô, a vida era mais simples. Ele ia lá, trabalhava na roça, pegava as coisas dele, ia para casa e não tinha televisão, não tinha rádio. Ele não recebia informação sei lá, do Trump no telefone dele toda hora, né? Então, tipo, a gente está lidando com uma quantidade de informação que a gente realmente não dá conta de lidar. Então, a vida é muito diferente e, consequentemente, a nossa mente é muito diferente ao longo desse caminho. Por isso, dada essa complexidade, a psicologia está cada vez mais em voga. Ela é a disciplina que ajuda a gente a lidar com a complexidade, né? Ajuda a gente a fazer as escolhas na nossa vida dentro de um monte de coisas que a gente... Olha a quantidade de escolha que a gente tem. De novo, meu avô tinha essa escolha, ele tinha que fazer aquilo. Olha a gente, o que meus filhos, sei lá, o que eles podem viver hoje em dia, né? Quer dizer, como é que eu escolho em tudo isso? Eu falo que hoje em dia liberdade é isso. Liberdade é o tempo certo para fazer a escolha certa, Carol. Liberdade é a gente ganhar tempo para fazer as boas escolhas. Se a gente se conhece bem, faz um processo de terapia adequado, se conhece bem, a gente vai fazer escolhas na vida muito mais acertadas. Eu tenho tanta possibilidade, só me conhecendo bem, sabendo qual é meu eixo emocional, meu eixo de referências mentais, literalmente, ali, de vida, que eu vou conseguir me orientar nessas escolhas, repara. Então, acho que é um pouco disso. Muita gente que não está lidando bem com a pandemia porque não tem esse tipo de ferramenta, repara, de base mesmo, né? A ferramenta que tem é mídia, a ferramenta que tem é o medo, a ferramenta que tem eu vou me isolar, tem gente morrendo aqui, fake news, notícia errada no WhatsApp, enfim. Mas o caminho é outro, né? O caminho, como você colocou, né, doutor, é voltar para dentro. O caminho tá dentro da gente, né? E assim, profissionais como você que dão a mão, né? E vamos lá, gente, por aqui, ajudam a gente a achar esse real caminho e a nossa missão de vida mesmo, né? Que acho que é isso que é mais importante. Muita gente tem descoberto e se desenvolvido por meio disso, né? Do autoconhecimento. Descobrir aí a sua missão de vida mesmo, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu falo que, sabe, Carol, eu acho muito legal até desse programa, né, que a gente está aqui fazendo parte, que eu super agradeço, né, a possibilidade. É muito gostoso, eu acho, estar envolvido em projetos que têm essa mensagem para as pessoas. A gente tem muita mensagem do que é negativo e é muito mais fácil a gente absorver o que tem de informação negativa na nossa vida, né? Sobretudo num contexto como esse. Então, ter boas notícias sendo veiculadas também na mídia, na televisão, isso é muito importante, né? Eu, muitas vezes, quando eu pego meus pacientes depressivos, a primeira coisa que eu falo para eles, eu proíbo eles ver jornal. Eu falo, cara, os jornais só falam o que você não precisa saber. Né? Exatamente. Espera, então e a gente está acostumado a isso, né, doutor? Exato, exato. Vamos alimentar a nossa cabeça com coisa que vai trazer informação boa para a gente, que vai fazer a gente progredir, repara, usar aquela informação para sair daquele ciclo que a gente entra muitas vezes, né? Aquele ciclo que faz mal para a gente, né? Acho que é muito nesse sentido, é muito legal esse programa de vocês, acho que tem muito esse tom. Por isso que um prazerzão poder estar aqui com vocês, dando as boas notícias, né? Tem boas notícias, tem um caminho, tem uma saída, calma, não fica desesperado, né? Com certeza. Obrigada pela sua presença, obrigada por seu conhecimento, compartilhar experiências aí, trazer as boas novas, né? Porque tudo tem assim, o mundo não vai ser o mesmo e as pessoas não serão as mesmas, né? Mas o caminho é para dentro, né, doutor? Com certeza, com certeza. O caminho sempre é para dentro. Vem para dentro para depois sair para fora com estratégia certa, do jeitinho certo, é melhor. Com certeza. Obrigada, foi um prazer, viu? Essa conversa. Todo meu. Prazerzão. Se você quiser deixar aí seus contatos, a gente já coloca na tela, né? Para quem quiser entrar em contato com o Dr. Daniel Bartolomeu, já pode entrar em contato com ele, que ele está à disposição, certo, doutor? Claro, claro. Manda e-mail para a gente lá no contato@nexo.com.br, né? Que eu acho que a gente já tem o acesso. Tem no meu e-mail também, daniel.bartolomeu@nexoipa.com.br. Né? Segue a gente no Instagram, tem lá um canalzinho do YouTube nosso, segue a gente lá, né? Acho que ajuda a gente a divulgar as boas notícias. A gente está sempre tentando divulgar a boa notícia. Ajuda a gente a divulgar as boas notícias, né? Eu acho que essa que é a nossa intenção, nossa missão de vida, é tentar fazer o bem para as pessoas, né? Fazer o bem sem olhar quem, né?
é tentar fazer o bem para as pessoas, né? Vamos junto. E vamos dar as mãos para isso, certo, doutor? Oremos. Obrigada mais uma vez, viu? Prazer. Obrigada a você que está acompanhando com a gente o Saúde em Pauta. Lembrando que tem programa inédito toda terça-feira ao meio-dia, tem as reprises e se você perdeu qualquer pedacinho dele, também você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Foi um prazer estar com você e até a próxima. Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima.